Bom dia. Bom dia. A gente vai falar sobre a Ângela Bismarck, não é isso? Isso. A gente tem um VT para contar toda a situação, mas antes eu queria saber da senhora, doutora, como que a gente pode dar a notícia do falecimento de um parente de uma maneira menos traumática? Que foi o que aconteceu com a Ângela. Tem que ser uma coisa muito cuidadosa, dar a notícia verdadeiramente, né? Sem tentar ludibriar a verdade, né? Passar a verdade de uma maneira correta, fazer com que ela realmente entenda a informação, porque existe um mecanismo de defesa que na hora do choque é a negação. Ela não acredita muito no que aconteceu, mas será? Estão me enganando? Entende? Então mostrar um apoio, mostrar as possibilidades que existem e ver o que ela faz com aquilo. Então não adianta, não tem muito o que inventar, tem que dar a notícia direta, Sim. sem inventar historinha nem nada. Sim. Tá, pois é. O final de semana foi triste para a Ângela Bismarck. Durante um confinamento no reality show, ela recebeu a notícia da morte da irmã. Confira. Na noite do último sábado, Angelina Filgueiras, irmã da modelo e empresária Ângela Bismarck, morreu em sua própria casa após ser atingida por uma arma de fogo. Angelina Filgueiras foi vítima de uma tragédia após o ex-marido, Márcio Luiz Fonseca, invadir a casa onde ela dormia com o atual namorado para tentar uma reconciliação. Segundo relatos, Márcio e Gilmar travaram uma briga. Desesperada, Angelina conseguiu desarmar o ex-marido e alertou que atiraria em seu próprio peito caso os homens não parassem de lutar. Ouvi vários tiros. Aí eu falei, gente, isso é tiro? Quer dizer, a gente fica em dúvida, né? Aí depois a menina ficou gritando socorro. Menina adolescente? A adolescente, eu fiquei achando que fosse assalto. Você imagina assalto, né? Presenciei várias vezes agressões dele com ela. Nós tivemos uma agressão física, né? Que ele também tentou puxar a arma, botou a arma no meu peito. A minha mãe entrou na minha frente, na frente da minha filha, dos meus filhos começaram a chorar. Após ver a namorada atingida por um tiro, Gilmar teria então alvejado o capitão da Marinha, que morreu no local. Ferida com uma arma de fogo, a irmã de Ângela Bismarck foi socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ângela Bismarck passou por tragédia semelhante em 2002, quando a casa em que morava com o marido, Ox Bismarck, foi invadida por bandidos. O cirurgião reagiu ao assalto e morreu com 3 tiros. Lordello, o que aconteceu de fato? Ela estava em casa com o namorado. Isso. E depois? Na verdade, vamos só fazer o caso assim, bem direitinho. Isso. Regina, aconteceu o seguinte. A Angelina, juntamente com o marido, ele é oficial da Marinha reformado, aposentado. Ex-marido ou marido? Ex-marido. Tá. A Angelina é policial federal, ou seja, são duas pessoas ligadas à polícia. Uma polícia do Exército, outra polícia federal. Eles foram casados durante 15 anos, tiveram uma filha e uma outra filha adotiva. Angelina resolveu recentemente se separar do marido. E ele não se conformou em momento algum, Regina, com a separação. E ele começou a molestá-la. Ocorre que a Angelina, logo em seguida, começa a namorar com um rapaz chamado Jomar. E eles começaram a ter esse namoro e parece que já estavam morando juntos. Então havia já ameaças, brigas, mas em nenhum momento Angelina leva o caso à delegacia de polícia. Não há nenhum BO nesse sentido. Ela já tinha sido agredida pelo ex-marido Parece antes? que sim, Parece. os dois e ameaças de morte. Esse é o típico caso de passionalidade. Aquele marido ciumento, possessivo, não admite a perda. E aí, nessa sexta-feira agora, às 10 horas da noite, ele faz um plano. Ele para o carro um pouco distante, armado, e invade a casa. A casa estava toda trancada.
Só que ele conhece a casa porque ele morou nessa residência, ele construiu essa casa. Ele pegou uma escada que estava ao lado, que ele sabia que existia, coloca a escada em determinado momento, sobe no andar de cima. E no andar de cima, ele entra no quarto onde estava a Angelina e o seu atual Amásio. Só que o ex-marido estava armado com uma pistola 9mm. E a menina que eles falaram que estava em casa, é a filha adotiva? Existe uma filha adotiva que está com ela e existe a outra filha de sangue que está com ele. E existe uma briga judicial pela guarda da menina, que é o outro apimenta esse problema. Eles brigam pela guarda da adotiva ou da outra? Das duas, há uma duas. discussão das guardas. A filha adotiva, para você verificar o drama dessa menina, ela vê o padrasto subindo com a arma, ela se tranca no banheiro de medo e ela ouve os tiros. Ah, que pecado. Uma coisa horrorosa. Mas o que aconteceu dentro do quarto? 2 pessoas morreram. Só temos a versão do Amásio de Angelina. E o que diz o Amásio de Angelina? Ele estava com ela na cama. Naquele dado momento entra o ex-marido, que é oficial da Marinha, armado. Ocorre uma briga entre os 3 e nessa briga, Angelina consegue pegar a pistola. E nesse momento, os 2 homens continuam a briga. Nossa. O que aconteceu, Regina? Ela teria pego a arma, que era do ex-marido, colocado no peito e começado a gritar: ou vocês param de brigar ou eu me mato. Mas naquele momento de violenta emoção, os homens não pararam de brigar. E diz o Amásio atual que ela faz um disparo fatal na região do peito. Nesse exato momento, o Amásio pega a arma, aponta para o ex-marido de Angelina e profere no mínimo 3 tiros. Nossa Senhora. Provocando a morte dele na hora. Angelina foi socorrida, mas ao dar entrada ao hospital, veio a falecer. Quem chamou a polícia? Foi a filha? Foram os vizinhos? Os vizinhos, todo mundo ouviu os tiros, porque é uma região de Niterói muito tranquila. Ou seja, um crime ocorrido na sexta-feira à noite. Agora, a grande discussão é: a versão apresentada pelo Amásio, será que é essa exatamente correta?